Graça e paz a todo o povo de Deus. Gostaria de deixar uma passagem hoje que se encontra no livro de 1 Samuel, onde fala sobre Eucana e suas mulheres. O primeiro versículo diz assim: Houve um homem de Ramataim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tour, filho de Zufé, Efrateu. Versículo 2: E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, esse homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Rofine e Finéias, os dois filhos de Eli. Aleluia. Então vou ler só até aqui e vou explicar um pouco sobre o que o texto está falando. Louvado seja Deus. Aqui nesse texto, aleluia, nesta pequena história, está falando, aleluia, sobre um homem que se chamava Eucana. E este homem, mulheres, onde uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. E a palavra de Deus diz que de ano em ano ele ia até Siló para adorar. Então, todos os anos, ele ia na cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos. Naquela época, ainda não existia o templo de Salomão. Aleluia, Jesus. E sucedeu que no dia que Eucana sacrificava, ele dava porções para sua esposa Penina, ele dava porções para seus filhos e porções para suas filhas. Mas no caso de Ana, ela não tinha filhos, porquanto Deus havia cerrado sua madre, e ela recebia uma quantidade, uma porção, que a palavra diz excelente, mas que não chegava, aleluia, a quantidade que Penina recebia. E Ana, ela era muito perturbada, ela era muito irritada por sua competidora. E a palavra diz que Penina, ela era uma competidora de Ana. Mas a palavra diz, aleluia, que depois de ela ficar bastante irritada, e a palavra do Senhor diz que ela chorava e não comia. E seu marido, para tentar trazer um pouco de conforto, um pouco de consolo, ele fala aqui no versículo 8, e diz: Então Eucana, seu marido, lhe dizia a Ana: Por que choras? Por que não comes? Por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Aleluia. Mas Eucana não poderia saber o que Ana estava sentindo, porque, aleluia, ele tinha seus filhos com a sua outra esposa, mas Ana, ela não tinha seus filhos. E tudo que ela queria, aleluia, era também poder conceber, era também poder dar filhos ao seu esposo. Você não pode saber o que ela passou, porque você não é Ana. Você pode imaginar o que ela tenha passado, que não foi fácil, mas você nunca vai saber o que ela sentia na pele dela, porque só quem viveu uma experiência pode dizer com certeza o que sentiu, o que realmente passou. Aleluia. Mas eu acredito que Ana, tudo que ela queria era poder dar um filho ao seu esposo, a quem ela tanto amava. Naquela época, uma mulher que ela não poderia ter filhos, uma mulher, aleluia, que Deus encerrava sua madre, e ela era bastante mal vista no meio da sociedade. Talvez Ana, ela era mal vista
no meio da sociedade. Talvez ela era mal vista no meio da sua família, no meio da família do seu esposo, no meio da família de Penina, no meio dos seus amigos, aleluia, no meio da sua cidade, porque ela não poderia dar à luz, aleluias. E apesar de todo esse sofrimento que ela passava, depois de toda essa agonia de não poder dar ao seu esposo que ela tanto queria, talvez ela quisesse dar primeiro a ela um filho, o sentimento, aleluia, de preencher a sua alma, mas que ela por si mesma ela não poderia fazer isso. Louvado seja Deus. Quantas vezes ela já poderia ter clamado ao Senhor, quantas vezes ela derramou lágrimas, quantas vezes ela chorou, quantas vezes ela foi irritada por sua competidora, por sua rival. Talvez quantas vezes a outra deve ter feito inveja para ela porque tinha filhos e ela não, porque era uma família com seu esposo. Talvez ela poderia sentir que ela não tinha uma família com seu marido, mas que a outra tinha. Talvez ela poderia sentir que ela não era nada para o seu esposo, mas a outra era a principal, porque tinha família, tinha frutos e ela não tinha. Você não pode saber o que é isso, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor, aleluias, porque o seu esposo tem apenas uma mulher, porque sua mulher tem apenas um esposo, louvado seja o nome do Senhor. Mas ali são duas mulheres competindo o amor de um mesmo homem. Mas a palavra diz que Eucana amava Ana, mas o Senhor havia encerrado a sua madre. Louvado seja Deus. E o que eu quero dizer com isso? Ana, ela não desistiu, apesar da sua luta, apesar da sua dor, apesar do seu sofrimento. Quantos devem ter apontado o dedo e dito a ela que ela nunca iria poder dar um filho ao seu marido? Talvez muitas pessoas estivessem desacreditado dela. Talvez muitas pessoas nem acreditassem que ela poderia conceber. Talvez nem ela mesma acreditasse que ela poderia conceber. Talvez a fé, talvez a esperança já estivesse se esgotando, aleluia. Talvez ela já estivesse a ponto, aleluia, até mesmo de desistir do seu sonho. Louvado seja o nome do Senhor. E tanta tribulação, tanto sofrimento, tanto desgosto. E ela vê, aleluia, sua competidora sendo abençoada, aleluia, com filhos, com filhas. E apesar de tudo, a sua competidora irritando bastante, aleluia, o tempo todo, fazendo ela sofrer, fazendo ela chorar, tentando fazer dela pequenininha, tentando fazer dela como se ela não fosse conseguir, como se ela não fosse ninguém. Mas ela, louvado seja Deus, depois de ter chorado, ela levantou sua cabeça e começou a clamar a Deus, começou a chorar. Você não sabe o que é isso, aleluia. Você não sabe o que é isso. Começa, aleluia, movimentar as águas, começa a tocar no manto, aleluia, que o Senhor vai te abençoar. E ali, aleluia, quando ela chorava, talvez ela não conseguisse mais nem falar por tanto sofrimento. Talvez ela já tivesse falado tantas vezes para o Senhor onde doía, onde era a sua dor, onde era o seu sofrimento. E nesse momento ela não conseguia mais falar. E a palavra diz que ela só chorava. E ela orava na sua mente, espiritualmente, e movia seus lábios, a ponto, aleluia, de Eli achar que ela estivesse embriagada. Talvez, aleluia, lhe faltasse naquele momento discernimento ou espiritualidade para entender o que uma pessoa, o que aquela mulher estava passando, e achar que ela poderia estar embriagada dentro de um templo. E ali, aleluia, ele se aproxima e diz para ela que ela deve apartar o vinho. E ela olha e diz: eu não sou uma mulher embriagada, mas eu sou uma mulher atribulada de espírito. E ela começa a clamar, e ele fala a ela que Deus abençoe, aleluia, a petição, sua petição.
e ela sai, aleluia, daquele lugar a mais alegre. Senhor, o Espírito Santo de Deus confortou sua alma. O Espírito Santo naquele momento falou com ela, aleluia, e ela passou a não temer mais. Ela chorou, se derramou em pranto na presença de Deus, mas ali ela se levantou novamente, e a palavra diz que naquela mesma noite ela comeu. A palavra diz que levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. E Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Louvado seja Deus. E o Senhor se lembrou dela. O Senhor abençoou, aleluia, o seu fruto. Aquele voto que Ana fez, aleluia, ali naquele templo, que o Senhor lhe desse um filho, ela ia dedicar esse filho para ele até os últimos dias da sua vida. Louvado seja Deus. E Deus ouviu a oração de Ana. Deus ouviu o clamor de Ana. Deus viu como Ana ela era aborrecida. Deus viu como Ana sofria. Deus é aquele Deus que Ele sonda, aleluia, os corações. Deus sonda a mente. Deus sonda, aleluia, você. Deus te conhece, aleluia. Deus sabe que você irá pedir muito antes de você falar, muito antes de abrir sua boca e clamar ao Senhor. Mas ainda assim o Senhor quer que você clame a Ele, que você movimente as águas. Louvado seja o nome do Senhor. E Ana foi e ficou em paz. E o Senhor, aleluia, abençoou e deu a ela um fruto. E esse fruto foi Samuel. Aleluia. E Deus abençoa Ana com outros filhos. E Deus abençoa Samuel. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei, aleluia, qual é a penina que tem se levantado. Qual é a penina que tem rido do seu sofrimento. Qual é a penina que tem dito que você não vai conseguir. Qual é a penina que tem, aleluia, te irritado. Qual é, aleluia, qual é a penina que tem se levantado como sua competidora. Mas saiba de uma coisa, não permita que a penina venha, aleluia, te aborrecer. Não permita que a penina venha te deixar de cabisbaixo, que venha te irritar, aleluia, porque tu tem um Deus que pode clamar, Ele pode te ouvir, aleluia, Ele pode conceder o pedido do seu coração, Ele pode, aleluia, te abençoar, te dar a tua vitória, porque Ele é o mesmo Deus, aleluia, Ele não falha, Ele não muda, Ele é imutável. Louvado seja o nome do Senhor. Então, clame a Ele, apresenta, aleluia, seu sofrimento, apresenta a Ele a sua causa impossível, porque só o Senhor pode te conceder qualquer pedido, qualquer luta que você esteja passando. Só o Senhor pode te dar vitória, aleluia. Só o Senhor pode te pegar pelas mãos, aleluia, e te colocar no caminho certo, aleluia. Pode te colocar, aleluia, na bênção, na posição. Aí você tem que buscar, você tem que clamar, você tem que chorar. Se for preciso, grite. Se for preciso, clame. Mas clame ao Senhor, aleluia. Que Deus, Ele quer te ouvir pedir. Deus quer te ouvir, quer ouvir o teu clamor, quer ouvir a sua voz. O Senhor, Ele quer te abençoar, aleluia. Só fica no lugar da bênção e não temas. Não coloca o gigante na sua frente como se ele fosse te derrubar, como se ele fosse te vencer, porque maior é Deus na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então fica com essa palavra no seu coração. Mas antes de terminar, aleluia, eu quero ler a passagem onde Ana, ela canta um cântico ao Senhor. E no versículo 6, ela diz assim: o Senhor é o que tira a vida e dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e Deus de esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra e assentou sobre eles o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Fica essa palavra, que Deus abençoe. Amém.